Olá pessoal, aqui canal Mário Vieira Verde. Também estou no Instagram, Mário Vieira Verde. Se inscreve já, dê o seu joinha, dá o like, comenta, compartilha, assista os vídeos, ok? Fique à vontade. Aqui no canal Mário Vieira Verde, eu tenho uma seção que chama-se Histórias que a Vida Escreveu. Não, você é que vou contar essa história, não. Vou chamar um amigo aí para contar a história para vocês aí. Ele que vai contar a história, tá? Chegando um monte de mensagem de Natal e já vou ver. Nossa, eu sou muito solicitado toda hora. Mentira, onde que eu gosto. Muitas mensagens que o nego passa aí. Tudo propaganda. Então, gente, vamos ouvir a história da senhorinha aí. Bom, vou deixar eles contar aí, tá bom? Na seção Histórias que a Vida Escreveu. Evelyn, uma humilde senhora de idade, nunca imaginou que um dia teria sua casa vendida pelos próprios filhos e seria abandonada na rua. O que os filhos não esperavam é que ela era madura o suficiente para ensiná-los uma lição que nunca mais esqueceriam. O dinheiro pode não trazer felicidade, já que muitas vezes é motivo de confusões e brigas familiares, que resultam quase sempre em uma grande separação de entes queridos. A história tocante de hoje aconteceu na cidade de Dallas, nos Estados Unidos, mas os nomes dos envolvidos foram trocados para garantir sua segurança e privacidade. Evelyn, uma mãe e avó de mais de 70 anos, morava em uma casa simples e aconchegante e mesmo depois de ter dado todo o carinho aos seus filhos, foi surpreendida ao descobrir até onde poderia ir a ganância deles. Seus filhos, Charlie e Sophia, que já tinham suas próprias famílias, estavam passando por problemas financeiros e então decidiram vender a casa de sua mãe. A senhora, a princípio, não concordou, mas depois de muita conversa, compreendeu a situação e foi convencida pelos filhos. Eles explicam que não estariam fazendo aquilo se não estivessem com problemas financeiros, e por fim, ela acaba cedendo. Evelyn toma um pouco de ar em seu bonito jardim e olha para o céu, como se estivesse bastante pensativa e melancólica. Sua filha Sophia diz que ela somente precisa levar coisas básicas e necessárias. 2 pequenas malas de mão já seriam suficientes, e Evelyn fica triste ao pensar que todos os seus móveis iriam para o lixo quando outras pessoas comprassem a casa. Porém, foi confortada pela sua filha, que disse que ela ficaria bem melhor morando com eles e não mais sozinha naquela casa, que havia ficado triste e solitária após a morte trágica de seu marido. Ao empacotar suas coisas, Evelyn começou a olhar antigos armários que não abria há décadas e encontrou um presente da época de seu casamento, um lindo jogo de chá feito de porcelana, que nunca havia sido usado. Ela sabia que não iria caber na sua mala, mas simplesmente não tinha coragem de jogá-lo fora. Resolveu então presentear seu querido filho Charlie, que havia se casado há pouco tempo. Ao receber o presente, Charlie agradeceu brevemente e jogou a caixa de papelão que havia sido delicadamente embrulhada dentro do porta-malas. Após isso e toda a mudança, nos jantares que eles tinham juntos, Charlie era sempre perguntado sobre onde estaria o presente, mas ele mudava de assunto e dizia que estava guardado. A experiente senhora imaginou que sua áspera atitude era consequência de uma cabeça cheia de problemas para resolver e contas a pagar, não forçando com aquilo e tentando esquecer o assunto. Algum tempo se passou e a casa de Evelyn já havia sido vendida por conta da alta valorização que o mercado imobiliário estava tendo na região. A princípio, a mulher idosa foi morar com sua filha Sophia, que conseguiu a acomodar em um pequeno quartinho que ficava em sua casa, que era usado de escritório pelo seu marido. O local, obviamente, não era muito confortável. Foi feito para ser um lugar de trabalho e quase não acomodava todos os seus itens, sendo necessário que ela comprasse alguns armários para guardar suas fotos e roupas. Tudo ocorreu bem no início. Evelyn parecia estar se acostumando à casa e acordava bem cedo para comprar o pão na padaria e preparar uma mesa de café da manhã para que todos pudessem comer antes de sair para trabalhar. Mas o que era um paraíso logo começou a se tornar um pesadelo. O marido de Sophia não conseguia mais trabalhar
trabalhar em seu escritório à vontade, e a presença da sogra constantemente ali começou a incomodá-lo. Ele reclamava disso com sua esposa praticamente todos os dias, exigindo seu escritório de volta e chegando ao ponto de dizer que queria aquela mulher fora de sua casa o mais rápido possível. Sofia também estava no limite. Ela temia que seu casamento fosse prejudicado e parecia que qualquer coisa que sua mãe fazia irritava a jovem mulher, se queixando todos os dias de sua mãe. Em um dia em que estava em máximo ponto de estresse, ela liga para seu irmão Charlie e o cobra. Por mim chega, não aguento mais. Agora é a sua hora de receber a mamãe. Por favor, venha buscar. A senhora Evelyn foi apenas comunicada que agora deixaria a casa para morar com seu filho mais velho. Ninguém nem mesmo perguntou o que ela queria ou se tinha alguma preferência de local para viver. A tratavam como se fosse uma pessoa que não era capaz de tomar suas próprias decisões e aquilo a magoava muito. Nunca quis que seus filhos a tratassem como uma completa necessitada. Pelo contrário, sempre viveu tranquilamente sozinha. O que a senhora de idade não esperava era que não há nada ruim o suficiente que não possa piorar. Ao morar com seu filho, a situação ficou ainda mais desagradável. A esposa de Charlie acabou se revelando uma mulher muito mandona e que odiava ter que conviver com a senhora. A idosa ficava praticamente o dia todo dentro de seu quarto, como se estivesse em alguma espécie de prisão. Evelyn criou coragem e, extremamente constrangida, perguntou ao filho se ele poderia lhe comprar uma pequena TV, mas o filho respondeu que não tinha dinheiro extra para isso no momento, deixando ela extremamente entediada durante todos os dias. A esposa de seu filho era muito ciumenta com sua residência e itens, e não deixava a Evelyn entrar nem na cozinha para ajudá-la. Também escondia o controle da TV para que ela não assistisse, e de vez em quando, nem mesmo chamava a Evelyn para jantar, levando pratos de comida prontos até seu quarto. Charlie ouvia reclamações diárias de sua esposa, que falava que sua mãe estava sempre atrapalhando e irritando sobre tudo, e ele apenas concordava e até comparava sua mãe com um fantasma, que ficava vagando pela casa com um olhar de pena e culpa. Sua esposa ri da terrível comparação e fala que havia avisado o marido. Eu te falei que isso não daria certo. Se você der um jeito nisso rápido, eu te prometo uma noite daquelas. Ele então reflete durante alguns dias e liga para sua irmã Sofia, reclamando de sua mãe e dizendo que ela não poderia ficar lá nem por mais um dia. E agora era a hora de ela voltar para casa dela. Sofia certamente não queria sua mãe de volta lá, principalmente porque a senhora de idade havia passado pouquíssimo tempo com seu irmão. Ela então se recusa e sugere uma alternativa. Colocaremos ela em um asilo. Assim, poupamos trabalho aos dois. Porém, Charlie recusa de prontidão e alega que não iria gastar uma imensa quantidade de dinheiro todos os meses para deixá-la naquele lugar. Entretanto, de seu quarto silencioso, Evelyn foi capaz de ouvir quase toda a conversa e foi impossível segurar as lágrimas. A senhora percebeu que havia cometido um grande erro e que jamais deveria ter permitido eles venderem sua casa. Sem saber o que fazer, Evelyn apenas junta as poucas coisas em 2 malas de mão e sai dali sorrateiramente para que ninguém nem mesmo percebesse a sua ausência. Ela resolve voltar a seu antigo bairro e ver como estava sua casa, já que não tinha mais para onde ir. Para sua surpresa, toda a sua casa já havia sido demolida e outra foi construída no lugar, não deixando nenhum rastro de que a senhora havia morado ali por toda a sua vida. Mas antes que pudesse se emocionar ao ver aquilo, Evelyn ouve um grito familiar chamando por seu nome. Era sua antiga vizinha, Elizabeth, que corre na direção da mulher e rapidamente a convida para tomar um bolo acompanhado de um delicioso chá. Evelyn estava claramente desorientada, seu olhar confuso e suas olheiras de preocupação, acompanhado de um rápido batimento cardíaco, entregavam toda a angústia que ela sofria. Porém, a ex-vizinha Elizabeth era sempre muito delicada e elegante, e primeiro fez questão de ajudar a mulher a se acalmar, para somente depois perguntar o que estava acontecendo. Elas tinham uma diferença de idade de pouco mais de 2 anos, mas a vizinha estava claramente muito melhor de aparência. A impressão é que Evelyn envelheceu muito rapidamente desde que saiu de seu antigo bairro. Sua pele estava péssima e seu corpo já não parecia mais responder como antes. Logo, Evelyn finalmente fica mais tranquila e começa a contar. Ela diz que seus filhos não queriam morar com ela e durante o tempo em que esteve com eles, nunca tinha ouvido uma palavra gentil. Percebeu que claramente eles estavam incomodados com a presença dela. Não era uma vida, mas um tormento que parecia nunca ter fim. E apesar de nunca terem sido tão próximas, um espírito de solidariedade cresce fortemente dentro de Elizabeth. Não se preocupe, minha cara. Seus filhos abandonaram você, mas eu não farei o mesmo. Conte comigo. Além do mais, um dia sou eu quem pode precisar de uma ajuda sua. A ex-vizinha então diz que havia um quarto de hóspede em seu quintal, que havia sido construído pelo seu filho, já que ele
Mesmo depois que se mudou, queria estar presente com a mãe e dormia lá sempre que a visitava, praticamente todas as semanas. A princípio, Evelyn não queria aceitar, achava que aquilo era exigir demais de alguém que ela nunca teve tanto contato ao longo de décadas, mas com muita persuasão, Elizabeth a convence e já leva a idosa para se instalar em seu novo quarto. Evelyn resolve não dizer nada para seus filhos. Eles haviam magoado fortemente o coração da idosa e ela não queria mais que eles soubessem onde ela estava. 3 meses se passaram e as mulheres descobriram que tinham muito em comum. Elas viviam tranquilamente juntas, dividindo tarefas, assistindo novelas e começando a cultivar um pequeno jardim que iria servir para plantar os mesmos temperos que Evelyn tinha em sua antiga casa. James, o filho de Elizabeth, adorava que elas duas morassem juntas. Ele gostava de ver como uma conseguia fazer companhia uma para a outra e as visitava sempre que possível. As duas tinham a alma em paz e corações preenchidos. Esqueceram até mesmo de todas as mágoas e problemas. Inevitavelmente, durante um jantar, o homem ouviu a trágica história de Evelyn e como ela havia sido passada para trás pelos seus próprios filhos. Ele achava aquilo terrível. Como alguém poderia tratar a própria mãe com tanto desprezo? Resolveu então agir. Possuía um amigo de longa data que trabalhava para um grande escritório de advocacia e com uma ligação passou a história adiante. Seu amigo o surpreende dizendo que aquilo era mais comum do que ele pensava. Por fim, diz que se a idosa quisesse, este seria um caso praticamente ganho. Uma vez concluído, os filhos teriam que pagar uma boa indenização à senhora. Por meio das redes sociais, James então localiza os dois ingratos e resolve fazer uma ligação para Sofia, a filha mais nova de Evelyn. O homem diz que ele tinha notícias de sua mãe, mas que somente poderia dá-las pessoalmente. Ele passa o endereço e 2 horas depois, Sofia e seu irmão Charlie chegam ao local. E para a surpresa deles, dão de cara com a própria mãe, que estava sentada à mesa, comendo um bolo e tomando café, como fazia todas as tardes desde que foi morar com Elizabeth. Os dois quase dão um pulo para trás, mas suas feições, que no início eram de surpresa, são substituídas por uma expressão de raiva. Então você estava aqui morando com estranhos enquanto gastamos tempo e dinheiro procurando você por dias? Disse Sofia, furiosa. Nesse momento, Elizabeth, que estava na cozinha, ouviu aquilo e ficou indignada com o quão nojento era saber que os filhos haviam procurado a mãe desaparecida por apenas alguns dias, quando elas já moravam juntas por mais de 3 meses. Elizabeth não se conteve e fez algo que depois se arrependeu. Interferiu, chamando Sofia de monstro e ingrata. Os ânimos estavam tão exaltados que os filhos de Evelyn nem perceberam o segundo homem na sala, o advogado amigo de James. Ele impede o início de uma grande confusão e diz que o casal de irmãos cometeu um erro grave, chantageando e persuadindo a própria mãe a vender sua única propriedade. Ele pergunta o que motivou os dois a venderem a casa construída e mantida durante décadas por sua mãe e falecido pai, sem repassarem 1 centavo sequer à idosa. Porém, ele não estava preparado para ouvir a resposta. Charlie, enfurecido, diz: aquela casa também era minha. Eu tenho filhos para criar e não te deu satisfações. Sofia intervém. Eu precisava expandir os negócios da minha empresa e se tudo desse certo, com o passar dos anos, eu poderia comprar uma casa maior e, quem sabe, levar minha mãe comigo. Charlie pega seu casaco e segue em direção à saída. Ela assinou a venda da casa e você não tem como provar nada. Estou indo embora, disse ele já abrindo a porta. Com todos em choque e uma enorme tensão no ar, o advogado abre seu paletó e retira um gravador de dentro dele. Ele para a gravação, retorna a fita por alguns segundos e reproduz exatamente a última frase de Charlie. A expressão de medo toma conta de Charlie e Sofia na mesma hora. Mas antes que o advogado pudesse prosseguir, a senhora Evelyn levanta de sua cadeira e interrompe toda aquela cena. Ela pensa por alguns segundos. Enfim, diz em voz trêmula, embargada pela emoção: há 55 anos atrás, eu e seu falecido pai demos início à realização de nosso sonho. Compramos esse terreno, juntando todas as nossas economias, o que nos obrigou a dormir os primeiros meses aqui em uma barraca improvisada. Até que foi divertido no início. Haviam apenas 3 casas, mas era uma região nova que atraía jovens casais dispostos a construir família, como nós. Seu pai era o melhor carpinteiro da cidade. Ele sabia que conseguiria trabalho suficiente por aqui. E entre um trabalho e outro, construímos aos poucos a nossa própria casa. Eu queria que vocês pudessem ver o brilho nos olhos do seu pai quando 2 anos depois, a casa estava finalmente em pé. Era noite. Ficamos no jardim, observando cada detalhe. Aquele era o momento perfeito para eu revelar que estávamos realizando 2 sonhos. A casa estava pronta e você, Charlie, estava a caminho, dentro de mim.
Eu sinto o abraço que seu pai me deu naquele momento, até hoje. A essa altura, Charlie já não conseguia mais segurar as lágrimas. A senhora prosseguiu. E você, Sofia, quando descobrimos que você estava a caminho, eu tive a audácia de sugerir ao seu pai que nos mudássemos. Ele tomou aquilo como uma ofensa e se pôs a trabalhar novamente. E quando você nasceu, já tínhamos ampliado a sala e construído um quarto novo. Todo planejado para a estrelinha do papai. Você lembra que ele te chamava assim? E apesar de a casa ter sido construída com nosso sangue, suor e lágrimas, eu e seu pai prometemos um ao outro que no fundo ela era de vocês e que vocês poderiam fazer com ela o que quisessem. Quando vocês me pediram para vender a casa, é claro que eu fui pega de surpresa. Eu não estava pronta e precisei pensar por alguns dias. No fim, concluí que eu não tinha outra escolha a não ser cumprir e honrar a promessa que fiz a seu pai. Eu tenho certeza que ele faria o mesmo se estivesse em minha posição. Sendo assim, não há razão para disputas judiciais. A única coisa que me resta é aceitar que a história da nossa família estava aqui e agora ela se foi. O silêncio ensurdecedor depois do discurso de Evelyn para seus filhos era aterrorizante. Ninguém era capaz de falar alguma palavra. Charlie e Sofia apenas baixaram a cabeça e deixaram escorrer as lágrimas, que eram impossíveis de segurar. Evelyn então os abraçou e o sol se pôs delicadamente, como se observasse o fim de um grande ciclo. Se você gostou dessa história, eu peço por favor para deixar um like no vídeo, e esse outro vídeo que está aparecendo aí